Amados diáconos, Paulinho, diácono permanente, Luiz Wellington, diáconos transitórios, queridos seminaristas, amadas irmãs religiosas e suas formandas, presentes também nesta liturgia da nossa catequese. Hoje a diocese se encontra em retiro, os nossos catequistas das diversas foranias. E nos reunimos aqui na paróquia São Sebastião, neste segundo domingo da Quaresma, as foranias de Formosa e Planaltina, Goiás, para esse dia tão belo de meditação. Agradeço penhoradamente a coordenação diocesana na pessoa da nossa querida Lourdes, leiga engajada, que aqui representa a coordenação diocesana, que preparou este momento tão sublime para os nossos catequistas. Quero cumprimentar cada catequista aqui das nossas duas foranias e também de toda a diocese, pelo trabalho que vocês realizam e por todas as dedicações que vocês têm feito em favor da catequese. Nós tivemos como temática do retiro a caminhada com os discípulos de Emaús. Eles fizeram aquele itinerário ouvindo Jesus sem saber que era Ele, pois abatidos haviam deixado Jerusalém após a crucifixão do Cristo. Já havia escutado alguns rumores da ressurreição, mas a dor da paixão foi tão grande que eles preferiram o caminho de volta para casa. E foi nesse caminho que nosso Senhor fez o itinerário com eles, anunciando-lhes a palavra, as profecias, e eles reconheceram Jesus ao partir o pão, no gesto mais profundo da fé cristã e da nossa igreja, que é a Eucaristia. Jesus se nos dá através da Eucaristia, partindo-se como pão do céu para nos alimentar. Neste domingo, a liturgia nos enriquece com este Evangelho de São Marcos, que estamos lendo neste ano B da liturgia, que é o relato da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. É um relato muito bonito e carregado de significado e pode nos ajudar muito a compreender o perfil da nossa missão na catequese. Pois neste gesto da transfiguração, nosso Senhor quis antecipar a Pedro, Tiago e João o mistério da ressurreição, o mistério do desdobramento do sofrimento da cruz. Aqui eles puderam sentir a unidade com a revelação divina, quando Moisés e Elias do Antigo Testamento, Moisés que representa a lei, Elias a profecia, apareceram também ao lado do transfigurado. E contemplando aquele episódio tão rico e tão profundo, eles ouviram a voz do Pai: "Este é meu filho amado, escutai o que ele diz." O Tabor significa para nós a alegria, é o alto da montanha.
Os judeus compreendem muito bem isso. E mais do que nunca, naquele primeiro século, o valor dos montes, do Monte Horebe, do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, o Monte Sião, de onde se falava com Deus, o Monte Nebo, onde a arca foi guardada, escondida e nunca mais achada pelo profeta Jeremias. E o Monte Tabor, ele se destaca dentro da Terra Santa pela sua beleza. É um monte solitário no meio daquela grande planície, com lugares férteis e também desérticos. E foi lá, no alto daquele monte, que nosso Senhor transfigurou para os apóstolos. A nossa vida, ela também é marcada por estas graças do Tabor, os grandes momentos de alegria, a nossa liturgia. Imaginemos a vigília de Páscoa para a qual nós estamos caminhando e nos preparando como povo de Deus, povo batizado, para celebrar esse grande louvor que é a vigília de Páscoa, mãe de todas as vigílias, como nos ensina Santo Agostinho. É um momento extasiante, os batismos, a bênção do fogo, do círio pascal, o cântico do exúltet, a água que é aspergida sobre as nossas cabeças após o batismo dos neófitos, dos catecúmenos. Mas a vigília de Páscoa nos leva a descer do Tabor para os trabalhos na igreja. E a catequese é esse serviço da igreja na planície do tempo, para que nós possamos, um dia para sempre, viver o Tabor na eternidade. A Quaresma, queridos catequistas, ela se insere num contexto bíblico e litúrgico. 40 quer dizer tempo de tribulação. E a gente pode ver isso na Bíblia. Como os 40 dias do dilúvio, os 40 anos no deserto, os 40 dias de jejum e tentação de nosso Senhor no deserto. A catequese, ela acontece nesse deserto, que é o nosso mundo. O nosso mundo é um grande desafio à igreja, aos cristãos. Mas um catequista é uma pessoa que vai aprimorando, crescendo na compreensão do seu ministério, como lugar de escuta. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus porque o escutaram. Antes de reconhecê-lo no partir o pão, eles fizeram a atitude da escuta. É uma espécie de lexo divina, Jesus recordando para eles as Escrituras. As Escrituras devem ter na vida do catequista um lugar privilegiado. A Bíblia. O catequista é aquela pessoa que ama a Sagrada Escritura, que ama a tradição da igreja, que ama os ensinamentos do magistério autêntico da igreja. Daí, meus queridos filhos e filhas, vocês são chamados a serem homens e mulheres da escuta, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Um catequista deve ser uma pessoa que se enche do ensinamento da Sagrada Escritura, que se enche das celebrações dos mistérios, os sacramentos.
que se enche da verdade de Cristo, da igreja e da pessoa humana, para ser, no encontro da catequese, sinal de esperança, sinal de Cristo, a ensinar os que precisam ser iniciados nos mistérios. E nós vivemos agora na Quaresma esse tempo maravilhoso, porque não dá para você separar a catequese da liturgia, como também não é possível separar, como no passado foi feito, em grande prejuízo para a vida da igreja, a teologia da liturgia. A arte de crer é a arte de celebrar. A minha fé, que vem do estudo e da escuta da palavra, como os discípulos de Emaús. A minha fé que vem da leitura do catecismo, do estudo do creio, do Pai Nosso, da vida cristã, dos mandamentos, das virtudes, se completa no ato de celebrar a liturgia. Catequese e liturgia deve formar uma simbiose, uma ligadura profunda, porque esta é a vitória de Cristo na nossa igreja. Nós somos a igreja dos sinais, a igreja dos sacramentos, e os sacramentos, eles estão enraizados na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, que nós estudamos, que nós ensinamos para os nossos catequizandos. A Quaresma é um tempo profundamente catequético e litúrgico. É um tempo batismal. Durante esses 40 dias, que representa a nossa luta, a nossa imperiosa ação contra o mal, contra as tentações, tentando compreender o mistério da cruz, como mistério que nos liberta e que nos salva, é um tempo profundamente batismal. Não só em razão da preparação dos catecúmenos, que serão batizados na vigília pascal, mas também para nós, já batizados, que durante todo o período da Quaresma somos convidados a nos preparar para renovar na vigília pascal a nossa fé cristã batismal e renovar também as nossas promessas batismais. E é muito bonita a liturgia da vigília de Páscoa, quando termina-se os batizados, a crisma ali, aquele momento muito solene, muito vibrante, porque é uma ação profunda do Espírito, numa liturgia que é resultado de uma catequese. E aí o sacerdote, o diácono, passa aspergindo o povo com a água batismal, depois da renovação das nossas promessas e da nossa profissão de fé. E nós vamos cantando, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. A catequese é para gerar no coração da igreja as experiências do Tabor. E a liturgia, cada celebração litúrgica é uma experiência do Tabor. Mesmo na hora da nossa morte, ou da nossa velhice, ou de uma doença grave, em que o sacerdote chegar para nós, para ouvir a nossa confissão, e o sacerdote inclinar sobre nós para nos ungir com o óleo dos enfermos, é um momento de Tabor, é um momento de manifestação do ressuscitado na nossa vida, na vida daqueles que recebem esse sacramento. É um momento de Tabor, é um momento de alegria, em que o doente se sente rarefeito pelos poderes de Cristo, através da pessoa do sacerdote.
a primeira comunhão, que vocês preparam tão bem na diocese. Mas não podemos contentar, precisamos melhorar muito ainda. A catequese nunca está no ponto. Nós nunca podemos dizer, a nossa catequese está 100%, nunca. Senão nós acomodamos. É preciso sempre melhorar. Cada celebração de crisma, cada celebração de primeira comunhão, outros sacramentos na nossa paróquia, nós devemos pedir a Deus a compreensão do que precisa melhorar. Porque para Deus nós precisamos fazer todo o possível para dar o melhor. Mas nunca o que damos a Deus é plenamente razoável. Sempre falta alguma coisa. Mas imaginemos a primeira comunhão na paróquia, aquelas crianças, os jovens, os adultos, os adolescentes, aquelas crianças que choram na hora da confissão diante do padre, confessando seus pequenos pecados. É tabor. Na hora da comunhão, que a criança recebe Jesus eucarístico, e o catequista olhando, olha que coisa bonita, o catequista assistindo aquele momento que ele levou 2, 3 anos preparando para acontecer, e você vê aqueles meninos, aquelas meninas que choram ao receber Jesus eucarístico, que se enche de um entusiasmo do céu, como encheu o coração dos discípulos de Emaús a presença de Cristo que eles reconheceram. É tabor, é graça, é bênção. E a gente pensa, é preciso descer do tabor e continuar trabalhando para trazer mais pessoas, para viver essa mística, essa catástase espiritual que acontece na recepção dos sacramentos. Nunca podemos estar contentes. Hoje nós estamos vivendo um tabor, o retiro, o encontro das diversas paróquias dessas duas foranias, e nós estamos em união com as outras foranias que também estão celebrando essa bênção. A irmã Lourdes, a nossa responsável da catequese, está lá em Posse, vivendo isso, esse tabor com os nossos catequistas. Mas daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos voltar para as coisas miúdas da nossa vida, para o combate quaresmal, para o combate ao demônio, para o combate às tentações, para a aplicação do nosso zelo apostólico catequético lá na paróquia, sofrendo às vezes a incompreensão dos pais, que não sabe nada de Deus, que não sabe nada de catequese, de sacramento, e a gente está lá, pelejando. Às vezes eu fico escutando a coordenadora da catequese da catedral, sofrida, porque ela trabalha diuturnamente para a catequese, e ela está fazendo um trabalho que eu gostaria que vocês também fizessem: a compreensão da iniciação cristã na igreja. Nós fizemos no ano passado um encontro de formação para o clero sobre o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Foi muito proveitoso. Alguns padres entrou aqui, saiu daqui. É preferível ficar com a pastoral de manutenção, com aquela coisa que a gente já faz sempre, batizando adulto com ritual de crianças, sem compreender a diferença do batismo de criança com o batismo de adultos, batizando adultos que estão em pecado permanente. Gente que está amigada, não pode casar na igreja, não pode ser batizada, porque o batismo é para apagar todos os pecados. Como que eu vou batizar uma pessoa que ao sair da igreja já está no pecado de novo? Mas não tem essa compreensão. Não se batiza um adulto sem lhe dar a Eucaristia e a crisma ao mesmo tempo.
sacramento da iniciação cristã de adultos. Para isso precisa estudar, para isso precisa queimar o cérebro lendo o ritual de iniciação cristã de adultos, lendo a introdução e fazendo acontecer os escrutínios. Os 5 domingos da Quaresma são escrutinais. Aqueles que vão nascer na vigília de Páscoa, os adultos, fazem a cada domingo um gesto de iniciação. A inscrição do nome, a recepção do Pai Nosso, do Creio, os exorcismos, está tudo lá no ritual. E a unção. Nossas paróquias não fazem isso. Muitas paróquias nem batizado na Páscoa faz, na vigília. Uma vigília de Páscoa, meus queridos catequistas, sem o batismo, ela fica manca. Tudo aquilo que nós vivemos na Quaresma é em função da vigília de Páscoa, toda a dimensão batismal. Aí chega na noite de Páscoa e não tem batismo. Nem que seja o batismo de uma criança, é preciso fazer. E vocês precisam ver, tem adultos para ser batizados, prepare esses adultos para batizarem-se na vigília de Páscoa e receber a crisma e a primeira comunhão no mesmo dia. Todos os sacerdotes da diocese têm autorização para crismar na vigília de Páscoa. A comunidade precisa ser envolvida na catequese batismal, na liturgia quaresmal. Durante a Páscoa, vocês vão escutar nas orações da coleta das missas, esse oremos inicial, as referências que a igreja faz de forma orante aos que foram batizados na vigília de Páscoa. Que tristeza uma paróquia onde se reza a Quaresma toda pelos que vão ser batizados e não batizam. Onde se reza toda a Páscoa pelos que renasceram, mas ninguém renasceu na vigília de Páscoa na paróquia. Prestem atenção nisso, queridos catequistas. A catequese não é só passar o conhecimento da doutrina, mas a catequese ela precisa ser vibrante na celebração. Por isso, toda a catequese ela deve gozar desse aspecto profundo da iniciação cristã. Os ritos que vocês podem fazer, as inscrições do nome. Hoje na missa das 10 nós fizemos a entrega do creio aos que vão crismar. Já são batizados, é a primeira comunhão, mas vão crismar no período da Páscoa. E na missa da manhã nós fizemos a entrega do creio e do Pai Nosso aos que vão ser batizados, crismados e receber Jesus pela primeira vez na Eucaristia. Nessa minha humilde homilia, eu quero despertar o coração de vocês para essas riquezas. Eu sei que muitas paróquias já trabalham isso em profundidade, mas outras não. Por que muita gente abandona a igreja católica? Porque não conhece a igreja. Quem conhece a igreja, a sua doutrina, a fé católica e a celebração da doutrina e da fé na liturgia, jamais abandonará a igreja. Mesmo que nós tenhamos tantos contra-testemunhos na igreja, dos filhos e filhas da igreja, mas jamais uma pessoa que conhece a igreja abandonará a igreja. Lamentavelmente, nós sacerdotes ainda não conhecemos a igreja. Nós ainda não fizemos uma experiência profunda do que é o mistério do corpo místico de Cristo, a sua Santa Igreja.
E nós precisamos fazer. Porque a igreja, meus irmãos, é o monte. A igreja é o Tabor. A Santa Igreja é o lugar da nossa experiência do Cristo ressuscitado, da nossa experiência de Moisés e Elias, o Antigo Testamento, da experiência da escuta da voz do Pai que diz: este é meu filho amado, escutai-o. Estamos nesse mundo de forma passageira. A nossa alegria, meus irmãos, cristã, não é o mundo, não são as coisas do mundo, mas as coisas do céu. E nós já temos, nesse Tabor que é a Santa Igreja, as realidades do céu. No anúncio da palavra, na catequese e na liturgia. O céu toca a terra quando nós nos reunimos para orar, para perscrutar a palavra de Deus, para compreender os mistérios da fé, para viver esta unidade com Jesus. Cristo está aqui, meus irmãos. Quando nós começamos a Santa Missa, nosso Senhor está presente, porque a missa é o santo sacrifício de Cristo. E Jesus se faz presente aqui, na minha pessoa como sacerdote que preside a missa, na Sagrada Escritura que é a palavra dele para nós, através de vocês que formam a Assembleia dos Santos, reunida no altar para celebrar, e nas espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue no altar. Toda a liturgia eucarística é um Tabor, é uma manifestação gloriosa do mistério do Pai que nos exorta: reconheça, Ele é meu filho. Do Espírito que nos envia, que nos força a sairmos do Tabor, a descer a ladeira da vida, para na planície da vida encontrarmos a cruz e saber que a cruz é a nossa fortaleza. Estate cruz dum volvibitur orbi, diz os cartuchos, no lema que eles possuem, que está na frente dos seus mosteiros, mosteiros de silêncio absoluto. A cruz está parada, estática, e o mundo girando ao seu redor. O mundo gira ao redor da cruz. E na via sacra, na meditação quaresmal que fazemos, no jejum, na oração e na esmola que praticamos nesses tempos fluentes de grande perseguição à fé, nós assistimos. O mundo é cadavérico, o mundo é morto, a nova ordem mundial está morta, nasceu morta, o comunismo está morto. Todas as ideologias medonhas contrárias à fé são mortas, são natimortos. Mas são cadáveres, meus irmãos, que estão aí destilando o seu amisco, a sua caatinga, o seu fedor, destruindo a família, destruindo a fé, mundanizando a igreja, estragando os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, estragando as famílias e destruindo os matrimônios. Esse é o mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. O catequista não é uma pessoa do mundo, ele é uma pessoa de Deus, está no mundo, mas não é do mundo. E como nós sofremos neste mundo, na empresa, na escola, onde só tem militância, na universidade,
onde se quer totalmente desconstruir a pessoa humana para deixar a pessoa humana sem identidade, sem vivacidade. Escola, universidade é lugar do ensino, é lugar de ensinar a ciência, de ensinar a língua portuguesa, a matemática, a química, a física, a geografia, a história. Não é lugar de educação. Escola não é lugar de educação. Educação é na família. É na família que o pai e a mãe ensinam os filhos o respeito, os limites, a fé, o amor, a grandeza espiritual, o catecismo. E vocês, meus queridos catequistas, têm que alertar os pais para que eles complementem a catequese em seus lares, porque um lar católico é uma igreja doméstica. A nossa catequese não pode resolver tudo. Os pais precisam ser orientados a complementar a catequese em casa. Isso é um desafio. A gente vê na igreja o menino que corre a missa toda, grita, bate nos outros, e os pais indiferentes, porque são pais fracos. Mãe fraca, pai fraco, filhos que não temem a nada, porque não tem limites. A criança, podem ler na Sagrada Escritura, no livro dos Provérbios, ela existe para ser educada. Os pais, existe a família para a educação, e a escola para ensinar a ciência. Não é para ensinar movimento, não é para ensinar ideologia, não é para ensinar militância. Isso é um estrago nos nossos dias, isso é um desafio. Isso é algo tormentoso para nós, o que nós estamos vivendo. E a igreja está se tornando um pequeno redil de Cristo no meio desse mundão desgovernado pelas vontades doentias e pela liberdade corroída pela mentira. Mas nós estamos de pé junto da cruz. E nós assistimos o desastre desse mundo e sabemos a resposta. Por isso, que aquela passagem do Evangelho, quando Jesus encontra um homem endemoniado no cemitério, que quebrava os túmulos e se rasgava com as pedras dos túmulos, e que ninguém dava conta de amarrá-lo. E Jesus cura aquele homem. Esse é o homem, retrato da humanidade de hoje. Um ser humano esmulhambado, um ser humano destroçado pelo demônio, pela maldade, pelos sentidos, um ser humano que não quer a luz da verdade. Mas Jesus manda embora o demônio, porque o diabo está dando seus últimos golpes, destruindo a família, destruindo a igreja, destruindo as crianças, os jovens, destruindo até os idosos, que no final da vida, apegado ao corpo, não querem aceitar a morte, renega Deus. Catequistas, filhos e filhas queridos, a missão nossa é grande. Não desanime. A sua catequese deve ter a força do couro engrossado dos seus joelhos diante de Jesus Eucarístico, dos seus dedos calejados no rosário de Nossa Senhora, e de um coração limpo e alvejado pela confissão frequente. Esse é o modelo do catequista: joelhos esfolados pela adoração a Jesus Eucarístico, dedos calejados no rosário de Nossa Senhora e coração alvejado pelo mistério da misericórdia no confessionário,
jogando fora sempre os seus pecados. Que Nossa Senhora, a mãe da pureza, a mãe da santidade, a mãe da justiça, a mãe da catequese, a mãe da liturgia, a mãe da igreja, a mãe nossa, a Imaculada Conceição, que nunca falha, ajude a nossa catequese a dizer sempre sim a Cristo e saber reconhecer Jesus, como os discípulos de Emaús ao partir o pão. Filhos e filhas amados, a recompensa de vocês não é neste mundo. A recompensa de vocês é no Tabor da eternidade, quando Jesus, com os braços abertos, dizer para todos: vinde ao meu coração, porque vocês me levaram ao coração de tantas crianças, de tantos adolescentes e de tantos jovens e adultos. Vinde, vinde cantar a fé e o louvor com os anjos eternamente diante da face do meu Pai eterno. Amém.